Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Somos Botafogo. Meu nome é Diego Coutinho e encerrado o Campeonato Brasileiro. Derrota para o Ceará por 2-1. Temos alguns destaques importantes a fazer, algumas considerações importantes a fazer sobre esse jogo. Jogadores que foram muito bem, apesar da derrota, o time não merecia perder. Vamos falar a respeito da entrevista do Marcelo Chamusca concedeu à Rádio Bandeirantes, ou seja, um Botafogo que já começa a partir de agora olhar para a Série B de 2021. Vamos, antes de qualquer coisa, te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e também mandar o seu comentário. Começar falando do jogo contra o Ceará. O Botafogo saiu perdendo 1-0 em uma falha do Diego Loureiro, escanteio cobrado, o goleiro espalmou mal, não socou a bola direito e na entrada da área o jogador do Ceará abriu o placar. O Botafogo empatou no início do segundo tempo com o Matheus Babi de pênalti e acabou levando o segundo gol, o gol da vitória do Ceará, aos 48 do segundo tempo, numa falha do Marcelo Benevenuto. Ou seja, os dois gols do Ceará saíram de falhas individuais do Botafogo, Diego Loureiro e Marcelo Benevenuto. Em relação aos jogadores que eu gostaria de destacar, uma partida muito boa do zagueiro Souza, uma partida tranquila do lateral esquerdo Hugo, o volante Kaique mais uma vez bem no jogo. Jogadores que se destacaram na partida. Venho falando aqui nos vídeos de outros dias que é importante que os garotos se desenvolvam bem, porque quanto mais essa garotada se desenvolver bem, menos o Botafogo vai precisar contratar. No jogo de hoje, quem deixou a desejar foi o Enio, que não fez uma partida tão boa quanto havia feito no jogo contra o São Paulo. O Botafogo entrou em campo com Diego Loureiro no gol, Kevin na lateral, Marcelo, Souza e Hugo. No meio campo, Kaique, Luiz Otávio, Cezinha. Na frente, Varley, Enio e o Matheus Babi. Ainda entraram durante o segundo tempo Lecaros, o Wendel, o Rafael Navarro, o Matheus Nascimento, jogadores que entraram aí na etapa final pelo Botafogo. Então a equipe agora, com essa derrota, termina o campeonato com 27 pontos, infelizmente. A pior campanha do Botafogo nos brasileiros, com o pior aproveitamento, e agora foca no restante da temporada, que na verdade na temporada de 2021. Começa na semana que vem, o Botafogo entra em campo na quarta-feira, já comandada por Marcelo Chamusca, para enfrentar a equipe do Boa Vista às 6 horas. Em relação ao jogo de hoje contra o Ceará, destaquei Souza, destaquei Hugo. Podemos destacar negativamente o Diego Loureiro, principalmente nas bolas levantadas na área. Nenhuma segurança para sair do gol e socar a bola para fora da área. Em diversos momentos ele falhou nesse quesito, mas se destacou em outros. Fez pelo menos duas boas defesas em ataques do Ceará. Ou seja, é um goleiro novo ainda, mas que precisa desenvolver coisas importantes, como a saída do gol em cobranças de escanteio. Isso é algo importante que precisa ser desenvolvido pelo Flávio Tênios. Matheus Babi fez o gol, participou bem do jogo, tem contrato com o Botafogo até 2021 e apesar de ter ficado a maior parte do campeonato no banco de reservas, termina o campeonato com 10 gols. Para quem passou a maior parte do tempo no banco ou jogando como ponta, é sim um número muito expressivo e será muito importante caso continue no clube para a Série B de 2021. Falando agora da entrevista do Marcelo Chamusca, o Marcelo deu entrevista à Rádio Bandeirantes e disse que chegou ao Botafogo, ficou impressionado quando chegou, porque viu de fato um projeto ali de reconstrução do clube. E que quando chegou, o Botafogo já tinha algumas contratações encaminhadas e que devem ser anunciadas nos próximos dias. Isso me chamou a atenção. Ou seja, são contratações que não vieram a pedido do Marcelo Chamusca. Lembrando sempre que o Botafogo tinha bem encaminhado a contratação do Matheus Friso, que jogou com o Barroca no Vitória, do Gilson, zagueiro, que jogou com o Barroca no Atlético Goianiense,
do Jonathan, lateral direito, que jogou no Coritiba com o Barroca, assim como o Robson, tinha negociação em andamento também com o Robson, atacante do Coritiba. Ou seja, jogadores que, pelo visto, estão sendo contratados a pedido do Barroca. Não sei se é a pedido ou uma lista que o Barroca teria feito ou indicado esses atletas. O que dá para dizer é que não foi o Chamusca que indicou. O jogador que o Chamusca indicou e que o Botafogo fez uma sondagem e abriu negociações foi com o Felipe Ferreira. Jogador que atuou ano passado pelo Cuiabá, se destacou bastante jogando como meio atacante, às vezes centralizado, às vezes como atacante aberto pelas beiradas de campo. Fez uma boa temporada também em 2019, jogando a Série B pelo CRB. Ou seja, um jogador que chegaria aí sim a pedido do Marcelo Chamusca. Enfim, o Chamusca também disse, o Botafogo, aí sim, a partir dessa sexta-feira, o Botafogo terá muitas coisas para se resolver, para se finalizar, vamos dizer assim. Ele falou que é muito interessante e vai precisar conversar com cada jogador do elenco para saber se os atletas estão concentrados, estão acima de tudo a fim de permanecer no Botafogo para a temporada de 2021 para atuar na Série B. Basicamente o que o técnico quer dizer é que só vai ficar quem quiser ficar realmente. O jogador que não quiser permanecer pode ser negociado. Falamos já a respeito de algumas saídas que devem ser concretizadas essa semana ou no início da semana que vem, que são os casos do Bruno Nazário, do Cícero, do Salomão Kalou, jogadores que devem sair do clube ou por negociação ou por rescisão de contrato. Também falou que o Chamusca, que a saída do Caio Alexandre é praticamente certa e que o Botafogo está tentando lucrar o máximo possível, é claro, faz certo, faz bem, na negociação do Canu. Alguns torcedores do São Paulo ficaram muito irritados com a recusa do Botafogo na proposta feita pelo tricolor paulista, mas o Botafogo está certo, está tentando valorizar o máximo possível o Canu, que fez uma boa temporada pelo Botafogo, apesar do rebaixamento. Enfim, na quarta-feira já viramos a chave, começa o Campeonato Carioca e o mais importante é pensar no Brasileiro da Série B e na Copa do Brasil. A CBF deve fazer o sorteio da Copa do Brasil no dia 3 de março, para a competição começar no dia 10 de março, uma semana depois. Ou seja, na próxima quarta-feira também teremos aí o sorteio da Copa do Brasil, definindo o adversário do Botafogo na primeira fase. Rapidinho para a gente finalizar, um jornalista de Alagoas passou a informação que o Pimpão poderia estar fazendo hoje, Rodrigo Pimpão, ele mesmo, a última partida com a camisa do CSA, estaria acertando com o Botafogo. O Thiago Franklin fez contato com o Eduardo Freeland e publicou em suas redes sociais que o Eduardo Freeland teria negado o interesse no atacante que passou pelo Botafogo. Rapidamente, algumas opiniões. É impressionante como esse time do Lúcio Flávio nos últimos 3, 4 jogos foi mais competitivo, muito mais competitivo que o time que o Eduardo Barroca vinha mandando a campo. Não só competitivo, como também organizado, muito mais organizado. Jogou bem contra o São Paulo e mais uma vez fez uma bela partida hoje. Se tivéssemos jogado com esse time durante boa parte do segundo turno, certamente não seríamos rebaixados com 4, 5 rodadas de antecedência. O erro da diretoria total e do Eduardo Barroca, na conta desse grupo, do comitê, que fez parte o Montenegro, o Ricardo Rotenberg e o Nelson Mufarrege, e o Eduardo Barroca, que tinha tudo para passar ileso porque a campanha já era péssima, acabou piorando a situação, onde continuou apostando nos veteranos do grupo, como Cícero, como Vitor Luiz, como Bruno Nazário. O Botafogo acabou sendo rebaixado com muitas rodadas de antecedência. Não dá para afirmar que com esse time não cairia, mas é impressionante como o time do Lúcio Flávio foi muito mais até organizado que o time do Eduardo Barroca. E para finalizar, te convido para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like no vídeo e mandar o seu comentário.
Finalizamos a temporada de 2020 hoje com derrota para o Ceará, mesmo sem merecer. O Botafogo não merecia a derrota, colocou bola na trave e fez várias boas jogadas e, como eu falei anteriormente, acabou levando os 2 gols em falhas individuais. É isso, galera. Voltamos nessa sexta-feira, à tarde, início de tarde, noite, com mais um vídeo com informações, notícias e opiniões do Botafogo aqui no Somos Botafogo. Valeu, galera. Um abraço.